Olá pessoal, Arthur aqui, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os conceitos de classe e objeto, principalmente dentro de Python. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre esses conceitos e ficar mais por dentro do universo da programação, vem comigo que hoje a aula vai ser da hora. Então vamos lá pessoal, o que é o conceito de classes e objetos? Bom, classes e objetos são os conceitos fundamentais dentro de programação e, como todo bom conceito fundamental, é difícil de entender. Mas vamos lá, vamos por partes que eu vou explicar para vocês direitinho o que é. Vamos começar com objetos. O que são objetos? Um objeto ele é um conceito, uma abstração ou simplesmente uma coisa definida e com um significado dentro do nosso código, dentro do nosso programa. Mas, Arthur, isso não me ajudou em nada. Tá, tudo bem. Vamos pensar da seguinte maneira. Um objeto dentro do nosso programa, dentro daquele código que a gente está desenvolvendo, ele é uma abstração de um objeto do mundo real, de algo palpável, de algo que realmente existe e que a gente está querendo representar em linguagem de programação. Vamos pensar com um exemplo palpável, né? No reino das plantas, a gente tem as briófitas, as pteridófitas e as angiospermas. A gente pode dizer que cada um desses tipos, briófita, pteridófita e angiosperma, é um objeto. E o atributo de cada uma dessas plantas vai ser também o atributo deste objeto, por extensão. Então, por exemplo, como que a gente poderia categorizar uma planta briófita, que geralmente é um musgo? A gente pode dizer que é verde, que é de pequena estatura, que não tem vasos condutores de seiva, que não tem raízes, não tem caules, e eu só vou lembrar disso porque eu não me lembro muito bem de biologia mais. Mas é basicamente isso. Todos estes são atributos de uma briófita. São os atributos que descrevem uma briófita, que nos permitem categorizar uma briófita como uma briófita. E dentro ali do nosso ambiente de programação, dentro do nosso contexto de programação, a gente poderia dizer que este nosso objeto briófita teriam estes atributos, que são exatamente as características de uma briófita. Então, bacana, estes são os objetos. Agora, o que é uma classe? Bom, simplificadamente, uma classe ela vai envolver diversos objetos. Ela vai envolver um ou mais objetos. A gente pode dizer que os objetos eles são instâncias de uma classe, ou seja, a classe ela vai atuar como um guarda-chuva para os objetos. A gente tem vários objetozinhos aglomerados aqui e a classe ela é um guarda-chuva aqui em cima. Ela aglomera todo mundo dentro de um espaço só. Então, pensando de novo naquele nosso exemplo das angiospermas, briófitas e pteridófitas, a gente poderia incluir toda essa família de plantas dentro de um reino só, que é o das plantas. Então, os nossos objetos briófita, pteridófita e angiosperma, esses objetos estariam contidos dentro da classe plantas, porque ela está englobando tudo isso. Eles nada mais são do que plantas. Deu para entender? Mas Arthur, por que você está falando disso e por que é tão importante dentro da programação? Bom, simplesmente porque você saber como categorizar as coisas e como transformar as coisas do ambiente físico para o ambiente da programação facilita na hora de você escrever códigos. Permite que você consiga classificar melhor as coisas que você está pensando, as coisas que você está querendo representar em forma de código. Se você não sabe direito o que você está categorizando, como que você vai categorizar, é difícil de você sequer descrever esses objetos. Então, é claro, você pode descrever esses objetos da maneira que você quiser. Existem diversos atributos para você colocar dentro de um objeto, né? Cabe ao programador decidir quais que são os melhores e quais são os que definem melhor este objeto. E o mesmo vale para a classe. A gente tem que agrupar os objetos corretos quando a gente está pensando numa classe. Ela é como se fosse o ser supremo ali e ela está tomando conta daqueles menorzinhos lá, que são os objetos. Então, só para a gente conseguir visualizar um pouco melhor essa relação entre classe e objeto, vamos lá para o Colab que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. O link está aparecendo aqui na tela e também eu deixei na descrição o link do Colab. É o primeiro link, clica lá e vem comigo.
Então, pessoal, agora a gente está aqui no nosso Colab. Eu preparei 3 exercícios para a gente entender bacana esses conceitos de classe e objetos. O nosso primeiro exercício aqui, a gente vai estar usando listas. É só um exemplo bem simples para a gente começar a entender bem como que funciona todos esses conceitos de classes e objetos, só para a gente não se perder. Se você caiu nessa aula de paraquedas e você não tem ideia do que é uma lista, eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo também a nossa playlist com todas as aulas de Python que a gente já fez até agora. Tá bem bacana e a gente explicou bastante esses conceitos de lista. Dá uma olhadinha lá se você já não viu. Então, voltando aqui para o nosso primeiro exemplo, a gente tem a nossa lista Reino das Plantas, né, que é como se fosse a nossa classe. E dentro dessa lista da nossa classe, né, a gente tem os objetos Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperma e Angiosperma. Inclusive, eu tinha esquecido de uma aquela hora que eu estava falando no início, né, esqueci da Gymnosperma, que como eu falei, eu tô bem enferrujado com biologia. E é basicamente isso. Esse é a estrutura básica, entre aspas. A gente tem a classe, Reino das Plantas, e a gente tem os nossos objetos ali dentro. Então vamos agora para o nosso segundo exercício, que esse sim já é um pouquinho mais detalhado, e nesse a gente já está trabalhando mesmo com o conceito de classe dentro de Python. Então a gente começa definindo uma classe, Reino das Plantas, bacana. A gente tem um método aqui dentro, que ele vai pegar o nome dessa planta, né? Não se preocupem com esse init e self, isso aqui é só convenção, ele tem que ser montado desse jeito. Então isso daqui ele não muda, a única coisa que a gente colocou aqui vai ser, a gente só vai estar passando o nome da nossa planta, né? Ou do reino da planta no caso, né? Aí depois a gente vai fazer self, que ele está pegando o valor dentro da própria função aqui, né? Dentro desse def, ponto nome, e está salvando o nome como nome da planta. E aqui a gente só vai estar retornando esse nome, porque a gente no futuro vai estar printando. A gente está chamando aqui a classe Reino das Plantas, e a gente está passando o nome Bryophyta como o nome da primeira planta, e a gente está salvando tudo isso dentro dessa variável Bryophyta, e depois a gente vai printar, e a mesma coisa a gente vai fazer para todos os outros. Então, a gente está armazenando esses nomes aqui dentro da nossa classe, e depois a gente está retornando aqui com esse carinha aqui, com essa nossa variável. Vamos executar e vamos ver se funciona. E, boom, temos aqui todos os nomes que a gente definiu. Inclusive, pessoal, eu vou deixar esse código disponível para vocês, eu vou compartilhar com vocês esse notebook aqui do Colab. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para entrar aqui, dar uma bagunçada com o código, testar bastante coisa, que tem muito a se aprender com isso. Agora, vamos para o exercício 3. O exercício 3 ele já é um pouquinho mais avançado, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mesma coisa de antes, a gente definiu uma classe plantas. Quais que são os atributos dos objetos que a gente vai salvar dentro dessa classe plantas? Então a gente vai ter um objeto que vai ter o atributo de nome, tipo, tamanho, fruto e semente. Esses são os atributos dos nossos objetos que estão contidos dentro da classe plantas. Bacana, deu para entender? E depois a gente criou aqui essa função chamada descrição, que a gente só vai retornar todos esses dados que a gente armazenou aqui, né? Aqui a gente está trabalhando com um conceito um pouquinho diferente, que é o %s. Em vez da gente quebrar em vez da gente fazer o tradicional, que é quebrar um print em uma string, que é essa parte entre aspas, colocar um mais aqui e depois, por exemplo, self.nome, para a gente pegar esse nome, depois self.tipo, a gente pode simplificar um pouquinho. Em vez da gente colocar esse bando de mais aqui, a gente pode escrever nossa frase normalmente e onde a gente quiser colocar os nossos dados, as nossas informações, a gente coloca esse %s. Só que depois a gente tem que atribuir, self.nome, self.tipo. Mas Arthur, como que você sabe qual %s vai ser self.nome, self.tipo, self.tamanho? É sequencial. Então o nosso primeiro %s ele vai ser self.nome, o segundo %s vai ser self.tipo e assim por diante. É uma maneira um pouquinho mais simples de você trabalhar com o print em Python.
Então aqui a gente está criando uma variável, né? Que para essa variável a gente está atribuindo essa string aqui, né? Essa string. E aí a gente vai, claro, passar esses parâmetros aqui. E o que são esses parâmetros aqui? A gente está só pegando de volta esses dados aqui que a gente armazenou na nossa classe, beleza? Então eles estão fazendo o seguinte, eles estão indo na nossa classe, pegando aquele valorzinho que a gente salvou e cuspindo ali na nossa string, beleza? É simples assim. E fechou aqui então a nossa classe. Ah, Arthur, mas por que tem que ficar definido aqui dentro da classe? Porque senão ele não sabe que ele está pegando desta classe. Então, sim, o def, essa estrutura aqui, esse descrição, ele tem que ficar dentro da classe plantas no caso. Então, beleza. Vamos criar a nossa primeira instância de uma classe. A gente vai começar a gente vai criar a nossa primeira instância, que é planta 1. Então, a nossa planta, ou melhor, planta 01, né? Nossa planta 01, ela é uma instância da classe plantas. É isso que está acontecendo nessa primeira linha aqui. E aí a gente vai definir os primeiros atributos dessa nossa planta 01. Planta 01.nome, ou seja, o nome dessa planta, né? É esse carinha aqui, ó, é uma pteridófita. Planta 01.tipo, ela é avascular. Planta 01.tamanho, esse carinha aqui, é pequena. Fruto não possui fruto e semente não possui semente. Então, estes são os atributos do nosso objeto planta 1, que é uma instância da classe plantas. Beleza? Deu para entender? E da mesma maneira que a gente fez com planta 01, a gente pode criar a nossa planta 02. Ela é uma outra instância desta classe também, então ela é um outro objeto que a gente vai estar criando. E nossa planta 02 também é uma instância da classe plantas, né? Ela vai ter um nome, angiosperma, ela vai ter um tipo, vascular, ela vai ter um tamanho, que é grande, ela vai ter fruto, né? Ou melhor, ela vai ter um atributo para fruto, que é possui fruto, e um atributo para semente, que é possui semente. E depois a gente vai printar cada uma desses atributos da planta 01 e planta 02, que é a nossa descrição. Esse carinha aqui, ó. A gente vai chamar essa estrutura aqui, chamada descrição. Ela que vai pegar essa string aqui, ó. Beleza? Então a gente está só indo de volta lá e falando, ei, vem cá, tá na hora de você brilhar agora. Vamos ver se isso daqui funciona, se isso daqui tá tudo certo. Olha que bacana. A pteridófita, né? Então ele passou bonitinho aqui, ó. A%S. %S é o quê? É self.nome. Self.nome é isso daqui, ó. Boom. Self, ele está se referindo à própria classe, beleza? Então, self.nome é classe plantas, nome. Então, da nossa primeira planta, a gente tem para o nome pteridófita. Bacana, deu certo. É uma planta avascular. Vamos ver? Realmente. Pequena, fato, que não possui fruto, verdade, e não possui semente. Maravilha! Deu tudo certo. A nossa estrutura funcionou. A gente conseguiu printar direitinho a descrição da nossa planta 01, que estava salvo dentro da nossa classe plantas. Maravilha! Vamos garantir que planta 02 deu certinho também. A angiosperma é uma planta vascular, grande, que possui fruto e possui semente. Maravilha! É dessa maneira que a gente conseguiu criar instâncias de uma classe, que são os objetos, e conseguiu passar para cada um desses objetos uma série de atributos. O que são esses atributos? São justamente esses dados que a gente deu, que são os dados de nome, tipo, tamanho, fruto e semente. É assim que você trabalha com uma classe em Python, é assim que você trabalha com objetos em Python. Para outras linguagens como Java, C++ e etc., pode variar um pouco, mas a ideia é exatamente esta. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, não se esqueça de deixar um joinha pra gente, comenta aqui embaixo se você gostou dessa aula, se você entendeu os conceitos vistos aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também uma apostilinha incrível preparada pelo nosso grupo, especialmente para vocês, para explicar muito bem esses conceitos de classes e objetos. Eu vejo vocês na semana que vem com mais uma aula dessas. E se ficou alguma dúvida, por favor, entre no Discord nosso, eu vou deixar o link na descrição também.
qualquer dúvida que você tiver desta aula ou das aulas anteriores também, ou até mesmo das aulas futuras, você pode entrar lá que a gente está sempre fazendo alguma revisão, a gente está fazendo live e a gente está tirando suas dúvidas, beleza? Muito obrigado por assistirem até aqui e até mais!